Um homem de 76 anos estava sendo pressionado a deixar sua casa na roça. Ele sempre viveu naquela propriedade, mas agora sua sobrinha decidiu que o melhor para ele era ser internado em um lar para idosos. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Histórias Empolgantes. Esperamos que nossas histórias possam ser um bom divertimento para vocês. E se gostar da história, pedimos que se inscreva no canal, compartilhe e deixe o seu gostei. Desde a morte de sua esposa, William passou a viver sozinho em sua pequena, mas aconchegante casa na roça. Ele sempre foi independente, e durante toda a sua vida, nunca precisou da ajuda de ninguém, além do auxílio de sua esposa. Contudo, conforme sua idade avançava, as dificuldades de morar sozinho também aumentavam. Com seus 76 anos, completados naquele mês, William ainda tentava manter a casa organizada e o quintal limpo, mesmo sabendo que sua energia e saúde não acompanhavam mais a sua vontade. William adorava cozinhar em um antigo fogão a lenha. Ele estava fazendo seu jantar, quando seu telefone tocou. Do outro lado da linha estava sua sobrinha, que mais uma vez insistia no mesmo assunto. Tio, nem devíamos estar discutindo isso outra vez, o senhor precisa ir para o lar de idosos urgente. Lá o senhor terá profissionais de saúde, e tudo necessário para cuidar da melhor forma possível, de pessoas com a sua idade. A jovem disse sem qualquer emoção. Ela ainda continuou argumentando que lá, idosos teriam atividades para passar o tempo, além de outras pessoas ao seu redor, e assim ele não ficaria mais sozinho. William ouviu todas aquelas justificativas, e após pensar calmamente, e não conseguindo mais resistir, finalmente decidiu concordar com sua sobrinha, e aceitou a ideia de que o melhor para ele seria viver em um lar para idosos. Afinal, ele tinha certeza de que sua sobrinha Abigail não iria lhe deixar em paz, até que ele aceitasse. Após a morte de seu único filho, em um trágico acidente de carro, ocorrido há exatos 10 meses do falecimento de sua esposa, e depois da morte de seu irmão mais velho, há poucos meses, William não tinha mais ninguém em sua vida, exceto Abigail. A sobrinha, e embora nunca o visitasse, sempre estava em contato para tentar convencê-lo a se mudar. O idoso concordou, mas primeiro queria saber o que a jovem pretendia fazer com sua velha casa na roça e seu pequeno terreno, no qual tinha um lindo jardim que sua falecida esposa havia cultivado, e ele carinhosamente manteve por anos. Abigail ouviu com atenção, e decidiu que seria melhor vender a propriedade, e William poderia ficar com todo o dinheiro. Contudo, a jovem afirmou, em tom de brincadeira, e ao mesmo tempo, insinuando um direito, que não se importaria que seu tio lhe deixasse uma pequena comissão. Porém, a sobrinha não sabia que William já tinha tudo planejado, quando concordou em se mudar para o lar dos idosos. Seu desejo era um só, e muito simples: ele iria doar a sua casa para sua vizinha, chamada Ana. Ela era uma jovem mãe solteira, com 2 filhos gêmeos muito educados e inteligentes, que ainda assim foi abandonada pelo namorado viajante, que na verdade, já tinha uma família em outro estado. Assim, ela vivia em uma velha casa alugada, que deveria estar interditada pela Defesa Civil, pois aparentava que iria desmoronar a qualquer momento. Apesar do aluguel barato, a jovem estava prestes a ser despejada, pois estava com 8 meses de atraso nos pagamentos. Ana sempre se mostrou uma mulher pura, de bom coração, e desde o dia que conheceu o Sr. William, sempre lhe foi muito prestativa. Deste modo, ajudá-la seria uma obrigação moral, que o idoso acreditava ter. Ninguém devia viver em condições tão insalubres, ainda mais uma jovem honesta, com 2 filhos menores, e sem ter com quem contar. No entanto, Abigail não pareceu gostar da ideia, pelo contrário não escondeu a sua insatisfação com o tio. Ela disse que não confiava em Ana, afirmando que ela poderia ser uma mulher interesseira e aproveitadora. Mas, para tranquilizar o tio, e fazê-lo aceitar a ideia de morar no lar para idosos, Abigail disse que veria o que poderia fazer para atender ao pedido do idoso. Contudo, a jovem vizinha e a sobrinha do idoso não sabiam que William deixaria na velha casa algo muito mais valioso do que a própria residência. Ana, apesar de ser uma mulher jovem de apenas 27 anos, não estava suportando ter sido abandonada por seu namorado, e ter perdido a sua mãe, que era a sua única família. Ela estava em um profundo estado de depressão, que prejudicou sua vida profissional e até o bem-estar de seus 2 filhos. Ana e o idoso se conheciam há quase 2 anos, e tudo começou quando William voltava da mercearia, e suas sacolas de compras estavam muito pesadas. Um dos filhos de Ana correu para ajudar o idoso, e pegou as sacolas.
Então Ana e as crianças ajudaram William a carregar tudo até a sua casa. A jovem mãe não fazia ideia de que este pequeno ato de bondade era o início de uma grande mudança em sua vida. Depois daquele dia, Ana constantemente ajudava William com pequenas coisas, até mesmo cozinhando para ele, já que o idoso, apesar de gostar de cozinhar, nunca foi muito habilidoso na cozinha, e não estava se alimentando corretamente, desde a morte de sua esposa, e principalmente após a morte de seu filho. Apesar de muita insistência do idoso, Ana nunca aceitou dinheiro como pagamento por sua ajuda. Pelo contrário, a convivência com William fazia a jovem se lembrar de seu falecido pai, e ela tinha grande prazer em ajudá-lo. Além disso, ela notou que William vivia completamente abandonado, e sem luxos, e já estava satisfeita com as pequenas refeições que o velho preparava, e dividia com sua família, sendo que várias vezes, aquelas eram a única refeição do dia de seus filhos. Os meses foram passando, e os dois solitários tornaram-se amigos, com grande sentimento fraternal. Ocasionalmente, o idoso convidava a jovem e os filhos para almoçar em sua casa. Eles se respeitavam, e Ana ouvia atentamente todos os conselhos, como se o idoso tivesse se tornado uma espécie de mentor para ela. Do outro lado, William notou que seus sintomas de depressão, causados pela morte de sua esposa e filho, haviam diminuído. Quando o idoso disse a Ana que estava se mudando para um lar de idosos, ela não conseguiu segurar as lágrimas. Ele explicou que fazia 3 anos que sua sobrinha ligava praticamente semanalmente, pedindo para ele se mudar para um asilo, e ele não tinha mais energia para enfrentar e discutir o assunto. O idoso disse que sua vontade era permanecer em sua casa, até seu último suspiro, pois ele e sua esposa praticamente construíram aquela casa com suas próprias mãos. Mas nesta vida, não podemos ter tudo o que queremos, podemos? Disse o idoso, conformado com seu trágico destino. Ana o abraçou, e respondeu que ele sempre poderia contar com ela se precisasse de ajuda. O velho agradeceu por tudo que ela havia feito. Obrigado por me fazer sentir útil novamente, Ana. Em menos de um mês, William foi enviado para um lar de idosos da cidade. Abigail assumiu a direção, escolheu o local e arrumou a papelada rapidamente, não se importando com as preferências e opiniões de seu tio idoso, já que não o consultou a respeito. Ana não teve a chance de se despedir de seu grande amigo William. Ela só tinha o palpite de que o idoso havia ido embora, porque nunca mais o viu na mercearia, ou nos arredores de sua casa. Seus filhos sentiam falta de brincar com o idoso, pois estiveram muito próximos dele nos últimos anos. Ana esteve por algumas vezes, na casa do idoso, para quem sabe encontrá-lo e pelo menos ter uma despedida digna. Porém, em uma de suas visitas, não foi William quem a jovem mãe encontrou. O portão e a porta da sala estavam abertos, e dentro da casa estava Abigail, sua sobrinha. Ela parecia estar empacotando itens empoeirados em caixas velhas e gastas. Ana bateu na porta e se aproximou para oferecer ajuda, ou até mesmo se apresentar, imaginando que William havia contado para sua sobrinha sobre ela. Porém, ao se apresentar e perguntar sobre o paradeiro de William, Ana se assustou com as palavras que a jovem sobrinha lhe lançou. Saia daqui, sua imunda. Eu sei muito bem quem você é, e não quero que você se aproxime do meu quintal. Ao contrário do meu tio, não vou lhe dar dinheiro para sustentar seus filhos ou vícios. Ana não esperava tamanha grosseria. Da sobrinha de um homem tão educado quanto o Sr. William, ela ficou em silêncio por um segundo, sem saber o que dizer, ou como agir. Ao tentar argumentar com a sobrinha, Ana foi desprezada, e praticamente expulsa do imóvel, sob as ameaças de Abigail em chamar a polícia, caso ela não saísse imediatamente. Ana foi embora, e sabendo que existiam apenas 3 asilos na cidade, sendo 2 mais próximos de seu bairro, e o último em uma região remota, no outro dia ela levou seus filhos na escola, e foi tentar encontrar William. Após visitar os 2 primeiros lar para idosos, suas esperanças estavam diminuindo, e seu humor nunca esteve tão deprimido, pois William poderia estar em qualquer lugar da cidade, ou do campo. Afinal, o que garantia que Abigail não havia colocado o tio no lugar mais distante possível? Ana desconfiava do caráter da sobrinha, assim ela estava preparada para qualquer coisa. Após perder um ônibus e caminhar por hora para chegar no lar para idoso mais distante da cidade, Ana chegou à recepção, quase desmaiando de exaustão. Ela então perguntou se o residente William poderia receber uma visita.
Ela falou aquilo para não parecer desinformada e ser expulsa do lugar, como aconteceu antes no último lar para idosos que visitou. Para sua surpresa, a atendente disse que o homem estava em seu quarto e que ele poderia receber visitas, mas apenas da família. Então, Ana respondeu: "Tudo bem, sou sobrinha dele", disse a jovem mãe sem pestanejar, visando finalmente ver o amigo. A enfermeira apenas olhou para ela e disse: "Tudo bem, eu estava achando estranho só ter ouvido sua voz durante todas essas semanas. Você finalmente veio visitar seu tio, acho que ele precisa de companhia." Aquelas palavras deixaram claro para Ana que Abigail nunca mais procurou seu tio depois de sua internação. Sabendo que o horário de visitas estava prestes a terminar, Ana correu pelos corredores para aproveitar o tempo que ainda restava com William. Além disso, ela teria que pegar seus filhos na escola em algumas horas. Tudo estava indo bem, e ela estava ansiosa para ver o amigo, porém ficou incrédula com o que seus olhos testemunharam. Seu velho amigo estava deitado na cama com uma expressão triste, aparentando estar doente e muito frágil. Ao ver Ana, o idoso ainda conseguiu acenar com a cabeça, e sorriu com os olhos, pedindo à enfermeira que o sentasse para que ele pudesse conversar com a jovem. Ana sentou-se na cadeira ao lado da cama de William, e ele começou a perguntar como ela estava e sobre seus filhos. A jovem detestava dar más notícias, ainda mais a um idoso naquele estado, mas contou-lhe a verdade que nem ela gostaria de acreditar. Ela também disse que um de seus filhos estava doente há algumas semanas, mas os médicos ainda não haviam identificado o que havia de errado com ele, o que a preocupava ainda mais. Falou que ele ainda estava indo na escola, mas que teria que fazer muitos exames. William parecia ganhar forças enquanto ouvia a jovem. Ele ficou em silêncio como se estivesse tomando uma decisão crucial em sua vida. Quando ele finalmente conseguiu sussurrar no ouvido de Ana o que queria tanto dizer, a jovem mudou completamente. Sua expressão preocupada deu lugar a um rosto surpreso. "Isso não é possível. Você só pode estar brincando comigo, Sr. William", disse a jovem mãe, totalmente descrente do que havia acabado de ouvir. O idoso sorriu algumas vezes, parecendo finalmente feliz por revelar aquele segredo. Então ele apertou a mão dela e disse: "Eu teria deixado para meu filho, mas ele foi embora antes que eu pudesse lhe dar este presente, então agora é seu. Use para cuidar da saúde de sua família e de seu filho doente." A enfermeira entrou no quarto e disse que o horário de visita havia acabado. Ana se levantou, olhou para a cama onde o velho estava e sorriu balançando a cabeça. "Não pense que você vai se livrar de mim tão facilmente, Sr. William. Volto amanhã, só que mais cedo, e nós falaremos melhor sobre tudo." Os planos pareciam perfeitos, e a saudade começou assim que ela saiu pela porta. Mas o que ela não esperava é que aquelas seriam as suas últimas palavras para seu querido amigo. No dia seguinte, Ana fez o mesmo do dia anterior. Ela levou os filhos na escola e foi direto para o lar de idosos. Ana havia escondido uma marmita de macarrão em sua bolsa, era o prato favorito de William. Ao chegar no asilo, Ana ficou desesperada ao receber a notícia de que William havia falecido no início da manhã. Olhando com surpresa para a mesma enfermeira do dia anterior, ela foi questionada se a outra sobrinha do idoso não havia lhe contado, já que os funcionários haviam ligado para ela, nas primeiras horas da manhã. Sem responder, Ana apenas se afastou apressada com um olhar triste. Por quase 2 anos ela e William foram melhores amigos, e agora ele se foi para sempre. A jovem voltou para casa totalmente desconsolada, e encontrou mais um aviso de despejo pregado na porta. Após ficar sozinha para absorver a notícia, ela se dirigiu para a antiga casa de William. Enquanto caminhava para o local, ela superou sentimentos contraditórios. De acordo com o último desejo de William, a casa de campo seria dela, mas infelizmente, ela não teria mais o idoso para compartilhar sua alegria. Pegando uma cópia da chave debaixo do tapete, onde William sempre deixava, Ana entrou e se sentou no sofá. Ela tentou relaxar, mas não conseguia parar de pensar em William, e como ele havia falecido sem ninguém ao seu lado. Por mais que ainda restassem os móveis na casa, o lugar agora parecia uma casa vazia, com várias lembranças do falecido amigo brincando com seus filhos, ao longo dos meses. Para os garotos, William era como um avô que nunca tiveram. Retomando o foco, Ana se lembrou do que William havia sussurrado em seus ouvidos na última conversa. Ela foi até o quarto do idoso, empurrou sua cama para o lado, e localizou uma tábua solta no piso. Ainda pensando ser apenas mais uma pegadinha do idoso, ela se ajoelhou e com dificuldade conseguiu deslocar aquela tábua, e encontrou uma pequena caixa de metal, com trava de senhas numéricas. A jovem
Apesar de todos os sentimentos das últimas horas, havia memorizado os números da senha que William havia lhe dito. Assim ela conseguiu abrir aquele pequeno cofre. Ana não podia acreditar em seus olhos. Dentro da caixa havia um colar de diamantes, um par de brincos, 2 anéis e uma pulseira, todos cravados com diamantes. As peças eram tão brilhantes, que nem por um segundo pareceram falsas. Ana nunca havia visto joias tão valiosas em sua vida. Este tesouro era passado de geração em geração na família de sua falecida esposa Mary Sinclair, última descendente da família Sinclair, o que explicava por que ele vivia com tanta simplicidade. O objetivo de William era deixá-las para seu filho, mas com sua morte prematura, o idoso considerou aquela herança inútil, exceto pelo excelente uso que Ana agora poderia fazer dela. Ana tremia de nervosismo. Ela não sabia se guardava aquelas joias novamente ou se voltava para casa com elas. Então ela pensou por alguns instantes, tirou as joias do cofre, colocou em sua bolsa, fechou o cofre e colocou tudo no lugar. Ela caminhou até a porta de saída, e no fundo de seu coração, sentiu que aquela era a vontade de seu grande amigo William, e assim com tudo claro em sua mente, colocou seu plano em prática. Primeiro, no dia seguinte, Ana decidiu limpar a casa inteira e pendurou uma foto de William perto da porta, para sempre se lembrar de seu querido amigo. Havia espaço suficiente para seus filhos se acomodarem, mas o que parecia perfeito, acabaria em apenas 2 dias. Isso porque Abigail chegou na casa de seu tio e ficou revoltada, ao ver Ana e seus filhos morando ali. Indignada, ela perguntou o que Ana achava que estava fazendo ali. A jovem, sem rodeios, contou a verdade. Falou que foi visitar o Sr. William em seu último dia de vida, e que ele havia prometido que a casa e tudo o que estivesse dentro, seriam dela e de seus filhos. Abigail riu com desdém, acusando Ana de ser uma aproveitadora, e alguém que deveria ter problemas mentais para pensar tal coisa. Você realmente acha que meu tio deixaria sua casa para uma completa estranha e 2 pirralhos? Abigail imediatamente chamou a polícia e 20 minutos depois, um policial bateu na porta da casa na roça, e ouviu os 2 lados da história. Senhora, para que isso seja válido, preciso ver o testamento que comprove que a casa é de fato sua. Caso contrário, peço que por favor deixe o local imediatamente. Disse o policial respeitosamente para Ana. A jovem mãe permaneceu em silêncio, diante do policial. Seus filhos testemunharam tudo. Ana foi obrigada a retirar os pertences de seus filhos e colocá-los fora da casa, o que fez com cuidado. Abigail afirmou que aquilo não era o fim. Ela disse que denunciaria Ana por invasão de propriedade privada, e faria de tudo para colocá-la atrás das grades. Se a sobrinha de William soubesse o que aconteceria semanas depois, teria sido menos arrogante. Diante da denúncia feita por Abigail, Ana foi obrigada a comparecer na delegacia, para responder às acusações de invasão de propriedade privada. Contudo, por não ter antecedentes criminais, e ter 2 filhos que dependiam exclusivamente dela, Ana foi liberada, mas teve que procurar a Defensoria Pública para fazer a defesa de seu caso. No processo, foi concedida uma liminar, proibindo Ana de se aproximar da casa de William. Assim ela nem viu quando uma placa de "Vende-se" foi colocada no quintal da casa. Além disso, Abigail não se preocupou em retirar os itens de William do local, deixando tudo incluso na venda da casa. Algumas semanas depois, chegaram as primeiras ofertas. Entre as propostas, estava de Dylan, um advogado renomado, de um grande escritório. Ele ligou para Abigail e declarou seu interesse na compra do imóvel. O local era simples e pouco valorizado, então o homem disse que pagaria em dinheiro. Como as outras ofertas eram parceladas, Abigail aceitou imediatamente, e disse para o homem que lhe entregaria as chaves em 2 semanas. A sobrinha explicou que não poderia entregar a casa antes de retirar todas as quinquilharias de seus tios. No entanto, Dylan informou a ela que não haveria problema. Ele estava com pressa e aceitaria o lugar como estava. Abigail não poderia ter ficado mais feliz, e combinou de encontrá-lo para entregar as chaves e receber o dinheiro no dia seguinte. O dia não podia ser mais oportuno, era vésperas de Natal, e às 10 horas daquela sexta-feira, o advogado chegou em um carro de luxo com vidros escuros. Ele saiu, se apresentou como responsável por fechar o contrato de cessão de direito de herança com a sobrinha, e disse estar feliz com as negociações. Dylan então abriu uma mala contendo o dinheiro, e deixou Abigail conferir. Após verificar maço por maço, Abigail assinou os documentos apresentados por Dylan e parabenizou o homem pela compra da casa. Mas Dylan, com um olhar penetrante e uma expressão calma, olhou para Abigail e disse:
agradeço por tudo, mas acho que seria melhor você parabenizar a verdadeira nova proprietária da casa. Sou apenas o advogado, e só vim aqui para garantir que a venda seja devidamente legalizada. Então, a porta do passageiro do carro de luxo se abriu, e uma mulher bem vestida desceu. Abigail olhou atentamente, parecendo reconhecê-la de algum lugar, mas ela estava confusa e insegura sobre isso. Mas logo Abigail não teve mais dúvidas ao ver a mulher sentar-se na mesa de negociações. Para sua surpresa mais assombrosa, aquela mulher era Ana. Esta é Ana, minha cliente e a mais nova proprietária desta tradicional casa de campo. Agora, se não se importa, poderia passar as chaves para ela? Abigail não conseguia se mover, ela estava empalidecida, se sentindo enganada, ao mesmo tempo que coagida e completamente confusa. Com muita hesitação e raiva, Abigail entregou as chaves da casa, sem acreditar no que estava acontecendo diante de seus olhos. Então, Ana finalmente disse o que queria há muito tempo: você nunca se importou com os verdadeiros desejos de seu tio, mas somente no que lhe poderia render. E por sua causa, ele faleceu sozinho naquele asilo. Viver com essa culpa não será fácil. Lamento que você não se preocupou em saber que pessoa incrível ele era. Mas, por outro lado, fico aliviada por ele não ter convivido com você. A propósito, também estou feliz por você ter conhecido meu advogado. Em breve entraremos com um processo contra você, por coerção e maus tratos a idosos. Portanto, esteja preparada para ver esse dinheiro que você acabou de receber desaparecer. Vejo você no tribunal. E foi assim que Ana se despediu de Abigail naquele dia, fechando a porta de sua casa enquanto olhava em seus olhos raivosos. Ana, aproveitando o espírito de Natal, prometeu respeitar e cuidar da casa que William e sua esposa dedicaram tanto tempo para construir, e disse ao advogado que criaria seus filhos com orgulho naquele lugar. A jovem mãe colocou novamente a foto de William na parede, e naquela noite ela teve um sono tranquilo, como não tinha há anos, sabendo que os desejos de seu velho amigo falecido haviam finalmente se tornado realidade. Se você gostou da história, pedimos gentilmente que deixe o seu gostei, e esses outros vídeos que aparecem na tela provavelmente vai te emocionar também. Então, boa sessão, e nos encontramos no próximo vídeo.